Em 1 Samuel 24, tem uma história muito interessante. Davi está fugindo de Saul e se esconde numa caverna. O rei Saul tem vontade de usar o banheiro e entra nessa caverna para usá-la como banheiro. O que ele não sabia é que no interior da caverna estava Davi com seus soldados. E quando Saul entrou, os soldados de Davi disseram: olha quem chegou, o rei Saul, ele quer matar você, vai lá agora e mata ele. Davi disse assim: eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor? Jamais. Mas silenciosamente se aproximou do rei, pegou uma faca, cortou um pedaço da roupa do rei de Saul e voltou para o interior da caverna. Quando Saul saiu da caverna e já estava em uma certa distância, Davi saiu da caverna e gritou: Saul, ei Saul! E quando ele se voltou, era Davi. Aí Davi diz assim: por que você está me perseguindo? O que falam ao meu respeito é fake news. Eu não quero o seu mal. Olha, a quem, pois, saiu para perseguir o rei de Israel? Eu não passo de um cão morto, de uma pulga. Para de me perseguir. Eu não quero o seu mal. O que estão dizendo por aí é mentira. E olha aqui a prova. E mostrou o quê? Um pedaço da veste. E disse: olha, se eu quisesse te matar, eu teria te matado no interior da caverna. Mas eu não fiz isso porque eu não quero o seu mal. E quando Saul viu que Davi estava falando a verdade, a Bíblia diz que Saul começou a chorar. E disse assim: Davi, eu vejo que você será um rei melhor do que eu, porque você é mais justo, mais honesto do que eu. E o reino de Israel há de ser forte em tua mão. Então faça um compromisso comigo agora. Me prometa uma coisa: quando você se sentar no trono, não extermine a minha descendência. E Saul pede a Davi a mesma coisa que Jonatas havia pedido. Agora, por que os dois fizeram esse pedido? Porque era costume nos tempos bíblicos, quando um rei chegava ao trono, exterminar a família do rei que estava no trono, para evitar um possível levante, uma possível rebelião. Então toda a família real tinha que morrer. É por isso que Jonatas e Saul fizeram esse pedido: quando você se sentar no trono, não se esqueça da minha descendência. E sabe o que falou Davi para Saul? Eu vou atender o seu pedido. O dia que eu for rei, eu não acabarei com a sua descendência. Pois bem, chegou o momento. Davi agora é rei. Ambos já estavam mortos, Jonatas e Saul. E Davi pergunta no reino: sobrou alguém? Sobrou alguém da casa real para que eu use da bondade para com ele, por amor de Jonatas? E aqui aparece uma palavrinha muito interessante. A palavra bondade, traduzida nesse texto, na nossa versão portuguesa, é a tradução de uma palavra hebraica chamada hesed, ou a expressão hesed. O que é hesed? Hesed é bondade, mas a melhor tradução para hesed é graça. Em vários outros textos, ela é traduzida por graça. Então Davi perguntou: sobrou alguém da casa de Saul para que eu use da graça para com ele, por amor de Jonatas? Verso 2. Continua a leitura do texto comigo. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era como? Qual era o nome dele? Ziba. Você conhece algum fofoqueiro? Sim ou não? Aqui está o fofoqueiro por excelência, Ziba. Esse homem sabia tudo sobre tudo, e tudo sobre todos. Chamaram Ziba. Davi perguntou a ele: és tu Ziba? E ele respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use da hesed de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas,
Mas como que ele é? Aleijado de ambos os pés. Sobrou um rei, um só, mas o que sobrou não combina com o seu palácio. O senhor está vendo aqui esse granito aqui no chão, essas cortinas do seu palácio? O que sobrou não combina com o palácio real, porque ele é um aleijado. E Davi pergunta, sem se importar, para os detalhes de Ziba, Davi diz assim: e aonde que está ele? Olha, Ziba, ele está, eu não queria falar não, mas olha, ele está lá na casa de Maquir. Que Maquir? Aquele filho de Amiel. Que Amiel? Aquele homem de Lodebar. Ele sabia tudo a respeito de tudo. Esse que sobrou é filho de Jonatas, neto de Saul, e ele está escondido lá na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, mas ele é aleijado. E por que esse neto do rei era aleijado? Lembra quando morreu Saul e as notícias chegaram em Jerusalém? A babá real pegou o filho de Jonatas, o neto de Saul, e foi fugir com ele. E enquanto ela corria com a criança, ela deixou a criança cair. O garoto bateu os 2 pés no chão, não tinha nenhum ortopedista de plantão, e ele ficou aleijado de ambos os pés. Ele tinha 5 anos de idade quando isso aconteceu. Agora já era um homem, já havia se casado e até tinha um filhinho. E vivia lá em Lodebar. Quando Davi soube da existência desse garoto, do último sobrevivente, ele diz então para a sua guarda real: vão lá e busquem esse homem. Imagine a cena, esse neto do rei vivendo em Lodebar, e a guarda real vai lá para buscá-lo. Existem algumas palavras na Bíblia que não foram traduzidas para o português, permanecem como a expressão hebraica, e aqui está uma delas: Lodebar. Ele morava em Lodebar. O que é Debar? A palavra Debar no hebraico significa pastos, pastagens, terras férteis, verdes. Lembra da expressão quando Deus disse que levaria seu povo para uma terra que mana leite e mel? Isso é Debar. Por que mana leite? Porque tem muito verde, muito capim. O gado se alimenta bem e produz muito leite. Por que mana mel? Muitos frutos, muitas flores, muitas abelhas. Mana mel. Isso é Debar. E o que é Lo? É uma contração negativa. Então, Lodebar é uma terra que não tem verde. É uma terra que não tem pastos, que não tem abelhas, que não tem gado. Lodebar era a terra do esquecimento. Era um deserto para onde fugiam os párias da sociedade, os leprosos, os fugitivos de guerra. E para lá fugira esse neto do rei. Se escondera, enquanto toda a família real havia perdido o trono. Agora imagine vocês, esse neto do rei está lá numa casinha simples, na terra do esquecimento, em Lodebar. De repente alguém bate a porta, olha, a guarda real se aproxima. O nome desse homem? Mefibosete, que em hebraico significa o nome de vergonha. E a gente descobre que esse neto do rei tinha um nome de vergonha e possuía muitos traumas. Um trauma social, era neto do rei, sucessor ao trono, mas estava lá, escondido para não perder a vida. Um trauma físico, ele não podia ir à batalha como seus irmãos na época do reinado. Ele era aleijado, não podia combater. Um trauma espiritual, ele conhecia a história de seu avô, o primeiro rei de Israel, como ele fora ungido pelo profeta,
como Deus buscar abençoar Saul na liderança do povo, mas ele não conhecia nada sobre esse Deus. Então Mefibosete era uma pessoa cheia de traumas, e quando descobre que a guarda real se aproximava, de repente a porta se abre, e ali está um dos soldados mais valentes que a Bíblia menciona, Benaia. Benaia era o chefe da guarda de Davi. E quando ele vê Benaia, e Benaia pergunta para ele: és tu Mefibosete? O que faz esse garoto? Ele simplesmente fecha os olhos, abaixa a cabeça, espera o desembanhar de uma espada e a sua cabeça ser decepada. Mas ao invés disso, ele ouve de Benaia o seguinte: o rei quer te ver. E ele pensa assim: ele quer matar ele pessoalmente. E eu não tiro a razão dele, porque o meu avô tentou matá-lo várias vezes. E esse garoto aleijado é colocado em cima de um animal, de uma cavalgadura, e é levado lá para a cidade de Jerusalém. Eu fico imaginando ele entrando pelas portas de Jerusalém. Eu visitei Jerusalém há alguns anos, e eu fiz questão de entrar por várias portas, uma delas a porta das ovelhas. E quando você entra por essa porta das ovelhas, a 100 metros à frente, à sua direita, vai estar o tanque de Betesda, onde Jesus curou um paralítico num dia de sábado. O tanque está do mesmo jeito, há 2000 anos. Você desce as escadarias e lá no fundo ainda existe água. Se você caminha mais um pouco, você vai chegar no palácio de Davi. Lá está sepultado Davi, onde era o palácio real. E foi por essa entrada que passou Mefibosete em direção ao palácio. E quando ele chegou no palácio real, ele se viu diante do maior rei de Israel. E ele estava todo sujo, suado, cansado. E quando Davi entra, Davi faz para ele uma pergunta: és tu Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul? Ele diz: sim, sou eu. E ele abaixa a cabeça, fecha os olhos e espera a morte. Só que ao invés da morte, olha o que diz o verso 7. 9, verso 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Ok? Você não vai me matar? Não, não vou. Não tenha medo. Não tenha medo, porque eu vou usar da Hesed, da graça de Deus para com você. Eu vou te devolver todas as terras de Saul. E Davi chamou Ziba e disse: Ziba, venha cá. Ziba veio. E Davi perguntou: Ziba, quantos homens tem na tua casa? E ele disse assim: 35 homens. E ele disse para Ziba: pois a partir de hoje você e os 35 serão escravos de Mefibosete. Vocês vão trabalhar as terras de Saul, que passarão a ser dele novamente. Vocês vão encher os seus celeiros. Nunca mais vai faltar nada para esse garoto. E anota mais uma coisa na sua agenda: o pão ele vai comer é na minha mesa, porque a partir de hoje ele será meu filho. Você conhece uma história mais bela sobre a graça do que esta? Alguém que merecia a morte, que havia perdido tudo, que vivia na terra do esquecimento, cheio de traumas, que tinha um nome de vergonha. De repente o rei diz para ele: você a partir de hoje será meu filho. E se você olhar com cuidado no texto, por 3 vezes Davi vai dizer assim: mas o pão ele vai comer sempre é na minha mesa, porque a partir de hoje
ele é meu filho. Você consegue imaginar comigo a mesa de Davi? A mesa real posta, e nessa mesa quem se assentava? Todos os filhos do rei e também os valentes do rei. Quantos filhos tinha Davi? Você sabe quantos? 17. E esses filhos de Davi se assentavam à mesa. Imagine que a mesa foi colocada e de repente entra aí o primeiro filho. Quem é esse primeiro filho? É o Miss Universo, o homem mais lindo do planeta Terra. Quem sabe o seu nome? Hã? Qual era o nome dele? Absalão. A Bíblia diz que não havia homem mais bonito sobre a face da terra. Do topo da cabeça à planta dos pés, Absalão não tinha defeito, era um Miss Universo. E aí entra Absalão, e ele se assenta à mesa do rei. Agora vem o segundo. Quem é esse aí? É o que ganha o prêmio Nobel todo ano. O homem mais sábio do mundo. Qual é o nome dele? Salomão. Todo ano ele ganha o prêmio Nobel. A Bíblia chega a afirmar que antes dele não houve e depois não haverá homem mais sábio do que Salomão. E o homem mais sábio do mundo entra e se assenta à mesa. Um por um os filhos vão chegando. E sabe quem também se assenta com o rei? Os seus valentes. Quantos valentes tinha Davi? 37. A Bíblia menciona nome por nome. Eu não tenho tempo de contar a história de todos eles. Deixa eu contar duas histórias. Um deles, uma vez estava batalhando por Davi. E de repente, no meio da batalha, ele foi encurralado. Ficou sozinho. E quando ele se viu encurralado sozinho, ele pegou sua espada e disse assim: hoje eu vou lutar, é por Deus e por Davi. E sabe quantos homens ele matou naquele dia? A Bíblia fala, 800. E depois que ele matou 800 homens, o exército inimigo fugiu. E quando ele tentou soltar a espada, a Bíblia diz que a espada não soltava, porque ela havia entrado dentro da carne, de tantos homens que ele matou. Era esse tipo de gente que se sentava com Davi. Agora vem mais 3 ali. Um dia esses 3 estavam perto do rei, e Davi disse assim: eu estou com uma sede, mas eu não queria desta água aqui, eu queria da água lá do poço de Belém. Aquela água lá é especial, ela tem um pH diferente. Os 3 soldados ouviram, e um falou assim: o rei está com sede, ele quer da água do poço de Belém, vamos lá buscar? O segundo falou assim: escuta, você não sabe que lá acampado em torno do poço estão os inimigos, os nossos inimigos? E o terceiro falou assim: e daí? Vamos lá. E eles foram. Eles entraram dentro do acampamento inimigo, eles mataram quem preciso foi, encheram um balde com água e levaram para Davi. E quando chegaram lá, disseram: então, rei, a sua água. E Davi disse: que água é esta? A água que você queria lá do poço de Belém. Vocês foram lá? Fomos. Mas os inimigos não acamparam lá? Sim. E eles deram a água? E eles disseram: quem disse não está morto. E sabe o que fez Davi? Pegou essa água aí, derramou no chão. Derramou no chão e disse assim: eu beber desta água? Jamais. Mas eu vou derramá-la no chão como oferta ao Senhor, pela fidelidade dos homens que eu tenho. Era esse tipo de gente que se sentava à mesa. E quando aí estava posta a mesa com todos os filhos, os valentes, todos prontos para a refeição, de repente um filho tentou pegar um pão para começar a comer, e Davi disse: ei, paciência, vamos esperar que todos os filhos cheguem. E os filhos se entreolham e dizem: mas pai, já está todo mundo aqui. Ele disse: não, falta um. E quando Davi diz assim: falta um, ouve-se uns sons surdos,
no palácio real. É a muleta de um aleijado que se aproxima. Quem é ele? Mefibosete. E com muita dificuldade, esse garoto aleijado se aproxima da mesa e assenta-se numa cadeira ao lado do rei. E quando ele consegue subir na cadeira e se assentar, ele se volta para Davi e diz: pai, desculpe o atraso. E Davi diz assim: filho, aqui ninguém teria começado sem você. Mas quando Mefibosete senta à mesa real, a mesa do pai cobre-lhe o defeito. E a mesa, ele não é mais aleijado. Ele é um filho do rei. É isso que Deus oferece para nós. É disso que essa história trata. A mesa do Pai cobre todos os nossos defeitos. E é sentado à mesa, nós não somos mais aleijados. Nós somos filhos e filhas do Rei. Talvez você tenha vivido na terra do esquecimento. Talvez existam nas suas vidas, ou na sua vida, traumas espirituais que te afastaram da igreja. Talvez você se sinta nessa noite a pior pessoa do mundo. E talvez tenha feito coisas das quais não se orgulha. Mas nessa noite você é convidado para se assentar à mesa do Rei. Porque quando nos assentamos à mesa do Pai, os nossos pecados são perdoados e os nossos defeitos são cobertos. Há um lugar junto à mesa para você. Você pode não se sentir digno nessa noite, mas quem disse que a graça respeita a dignidade? A graça de Deus alcança a todos. Não importa quem você seja, não importa os traumas que você viva, não importa o que você fez, porque quando nos assentamos à mesa, os nossos defeitos são cobertos. Tudo que era nosso nos é devolvido. E a partir de então, nós não somos mais estrangeiros e peregrinos. Nós somos filhos do Rei, filhas do Rei. E sabe como Deus atua para salvar você? Ele faz coisas que a gente jamais imagina, porque Ele ama todos nós individualmente. Para Deus não há multidões. Para Deus há pessoas que Ele sabe o nome exatamente de cada um. No ano passado, para você ter uma ideia, um ex-adventista, um jovem ex-adventista, foi até a casa de um primo dele e disse: primo, eu estou fora da igreja, mas eu queria convidar você para nós irmos até a igreja, e lá num sábado. E esse seu primo, chamado Ronaldo, disse: eu só vou nessa igreja o dia que o pastor Arilton vinha pregar aqui. E onde ele morava? Ele morava em frente a uma igreja nossa, lá de Eldorado, Jardim Eldorado, na Palhoça. Ele mora exatamente em frente à igreja, mas ele nunca havia pisado na igreja. Mas ele começou a assistir a Novo Tempo, e ele disse: o dia que o pastor Arilton pregar nessa igreja, eu vou lá assistir. O primo disse: está bem. Isso foi no ano passado. E no ano passado, pastor Alas, eu jamais sonhava, em vir para cá. Mas aí o convite veio, e em fevereiro desse ano, eu me mudei para Florianópolis. E quando foi no mês de março ou abril, acho que março, eu fui convidado para pregar em Jardim Eldorado. E esse primo que estava afastado da igreja, quando ficou sabendo, voltou na casa de Ronaldo e disse: olha, você não disse que iria comigo à igreja o dia que o pastor Arilton viesse pregar?
ele vai estar aí no próximo sábado. E você vai? Ele disse, não, eu vou. E quando eu fui pregar em Jardim Eldorado, lá estava Ronaldo. Ele assistiu o programa. Depois nós fomos para a escola de Palhoça e fizemos 12 domingos. Ele acompanhou todos os 12 domingos. E ele entregou sua vida a Cristo e hoje está se preparando para o batismo. Outro dia eu fiquei pensando, será que Deus me mandou para cá só por causa do Ronaldo? Porque um dia ele fez um pedido a Deus. Mas sabe como que foi a história? Esse primo que o convidou, que estava afastado, assistiu também esses domingos especiais. Tomou sua decisão e voltou para Cristo. Mas ele não veio sozinho. Ele trouxe a esposa. Ele também trouxe o filho. Ele também trouxe o pai. E o Ronaldo nem ainda foi batizado, mas a família toda já voltou para a igreja. Porque é assim que Deus trabalha. Eu não sei que pedido você tem feito a Deus, mas eu sei de uma coisa. Deus convida você nessa noite para se assentar à mesa, porque você é filho e você é filha. E eu queria fazer um convite muito especial. Daqui a pouquinho nós iremos testemunhar um batismo. E eu queria convidar você, que um dia foi membro dessa igreja, mas pelos problemas da vida você se afastou. Eu queria convidar você nessa noite a tomar a decisão de voltar à mesa do Pai, voltar aos braços de Cristo e assumir a tua posição de filho mais uma vez. E eu queria agora convidar você, aonde quer que você esteja nessa igreja, a se levantar e vir aqui à frente, tomando a sua decisão de voltar aos braços de Jesus. Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor nos convida hoje à tua presença mais uma vez. Louvado seja o teu nome por tão grande salvação que nos é oferecida. Louvado seja teu nome por todos esses que aqui à frente estão, tomando sua decisão hoje de voltar aos braços do Pai. Que tu possas abençoar cada um deles, que anjos magníficos em poder sejam enviados dos céus para estar ao lado de cada um deles até o seu batismo e até o momento da sua volta. A nós outros que um dia já passamos pelo batismo, conserva-nos, Pai, firmes nesta esperança e nos prepare a todos para a tua breve volta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.